Então, Djalma, a palavra é sua, faculta a palavra a você, que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa mais uma vez. E a leitura, ela é muito sugestiva, falando da piedade. E a gente se lembra da recomendação do Cristo de Deus, quando esteve entre nós. Para a doutrina espírita, Jesus é o embaixador por excelência. No dizer de João, a luz viva que do céu desceu à terra, veio para o que era seu, mas os seus não o compreenderam e o expulsaram do mundo. Mas nos seus ensinamentos nós vamos ouvi-lo: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Jesus nos fala de evolução, Jesus nos fala de perfeição e dá um parâmetro: o coração supremo da vida. E a leitura versou sobre a piedade. A piedade. A doutrina espírita nos traz uma noção dilatada acerca do Criador. Ele coloca Deus num pedestal de Deus, não é? Ele vai nos dizer que Deus, por ser Deus e para ser Deus, ele tem que ter o infinito das perfeições. E é o que Kardec chama de o princípio do infinito das perfeições. O que é que isso significa? Significa que Deus, ele possui todos os seus atributos em grau infinito e não pode ser diferente disso, não é? Porque se ele não fosse infinito em todos os seus atributos, poderíamos supor a existência de um Deus que possuísse todos os atributos em grau infinito. Ou seja, se Deus não for o infinito amor, poderíamos sempre supor a existência de um ser que possuísse essa qualidade em grau infinito. Então, para ser Deus e por ser Deus, ele possui todos os seus atributos em grau infinito. E os espíritos instruem Kardec: uma perfeição em grau infinito anula uma perfeição contrária imediatamente. Se ele é o infinito amor, não pode ter espaço para cólera, para ira, para vingança. Não é isso? Não pode. Um branco absoluto, ele não deve ter nenhuma nesga de preto. Como um preto absoluto pode ter nenhuma mancha de branco, porque não seria absoluto. Um ser de qualidades absolutas, de qualidades infinitas, ele possui todos os seus atributos em grau infinito e não pode ser diferente disso, porque poderíamos sempre supor um outro ser que possuísse essa qualidade em grau infinito. Então esse outro ser é que seria Deus, porque Deus tem que ser necessariamente infinito em todas as suas qualidades. Infinito em todas as suas qualidades. As religiões que se afastaram desse princípio e não atribuíram ao excelso Senhor da vida a onipotência, todo o poder, acreditaram em vários deuses, em muitos deuses. As religiões que não lhe atribuíram a soberana bondade ensinaram Deus colérico, vingativo, parcial, ciumento. Deus é o infinito amor da vida. E a Bíblia
nos diz isso, nos ensina isso. Se não me falha a memória, no capítulo 32 de Deuteronômio, tem um trecho lá que diz assim: Deus é perfeito em todas as suas obras, todos os seus caminhos são justos, Ele é fiel e jamais comete erros. Veja, jamais comete erros. Por quê? Porque Ele é um ser infinito, infinitamente perfeito. E o texto continua: porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é santo. Veja que coisa linda. Tem uma passagem lá na Bíblia que Deus falando, Ele diz assim: ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, eu não me esquecerei. Veja que coisa linda. Naturalmente, nós não acreditamos, como a própria Bíblia ensina, quando ela nos diz: homem algum jamais viu Deus ou verá, escreve Paulo. Jamais viu Deus ou verá. Não é? Porque Deus para nós, Ele é o infinito. E entre as suas qualidades, entre os seus atributos, Ele é imutável, Ele não muda. Ele não está sujeito à mudança. É por isso que está lá na Bíblia: o Deus da luz inacessível, melhor, diz assim: toda dádiva, todo dom perfeito provém do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mutação, de mudança. Deus não muda, Ele é imutável. Deus é imaterial, diferente de tudo aquilo que nós conhecemos por matéria. Porque se Ele fosse feito de matéria, Ele estaria sujeito às transformações da matéria e deixaria de ser imutável, não é? Então Deus é imaterial, Deus é imutável. Ele e suas leis, Deus e suas leis são eternas, não tiveram princípio, nem terão fim, porque se Deus tivesse tido princípio, de duas uma: ou Ele teria sido criado, e o ser que o criou é que seria Deus, porque existia antes dele, ou teria saído do nada. O que é o nada? Nada. E por não ser nada, não pode fazer coisa alguma. Veja que lógica, não é? Então Deus, Ele é infinito, nem teve princípio e nem terá fim. E no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem compreender a essência de Deus, penetrar na essência de Deus? E os mestres, os mentores espirituais responderam: não, falta-lhe o sentido para isso. O sentido para isso. E Kardec, no livro Gênese, vai nos dizer que só através da depuração do perispírito é que o homem chegará a uma compreensão mais dilatada acerca de Deus. E ele diz lá: é como se o homem vivesse num vale profundo, imenso, onde as brumas, não é, pudesse vislumbrar a luz difusa penetrando por aquela cerração. Ele sabe que ali existe uma luz, por causa daquelas frechas de luz que penetram, que atravessam aquelas brumas, aquela cerração. Mas à medida que o homem se eleva, sai daquele vale e paira acima daquelas brumas,
daquela cerração. Ele vê o sol, ele tem uma visão completa do infinito, ele vê o sol. Assim também é a depuração do perispírito. À medida que é um corpo grosseiro para a alma, é feito de matéria invisível aos nossos olhos, não é isso? Aliás, a ciência nos diz que nós só vemos 5% do universo. 5% dos astros que a gente vê só representa 5%, porque 95% é feito de matéria invisível aos nossos olhos. Aliás, a doutrina que professamos, a doutrina espírita, estuda o universo invisível, o universo do espírito, a dimensão espiritual que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Se aqui na Terra caísse uma bomba ou uma coisa estrondosa, poderia acabar com a nossa cidade ou com o nosso país, sem alterar com isso a existência do mundo espiritual. O mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. E sobrevivente a tudo. É a nossa pátria espiritual. Foi de lá que saímos para estagiarmos na dimensão material na qual nos encontramos. Cada um de nós estamos no lugar que a vida nos colocou. E este lugar, sem sombra de dúvida, é o melhor lugar para a nossa evolução no momento de nossas existências. O vento sopra adverso, contrário, Deus está no comando. Deus é o genitor divino. Seu coração transborda em piedade, em compaixão, em misericórdia. Em misericórdia. Sede misericordiosos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia. Fazei aos outros aquilo que gostarias que a vós fosse feito. Essa é a regra áurea, é a regra através da qual nós não podemos sair. Seguindo esta regra, que é chamada na teologia de regra áurea, regra de ouro, nós jamais erraremos. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Alguém bate à nossa porta, pedindo uma ajuda, pedindo um copo com água, um naco de pão. Nós devemos fazer a seguinte pergunta: e se fosse eu o suplicante? E se fosse eu o pedinte? Eu gostaria que alguém me ajudasse? Responda sinceramente que nós não erraremos. Jamais. Falei francês sem querer. É isso? Jamais erraremos. O mundo está conturbado. Por quê? Porque andamos distantes do Cristo de Deus. Andamos distante das recomendações exaradas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém te bater na face direita, entrega-lhe a esquerda. Se alguém te roubar o manto, entrega-lhe também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Dá àquele que te pede e não voltes as costas a quem te quer pedir emprestado. Eu tinha um tio que era muito rico, aqui no Nordeste, faleceu. Mas se você falasse em pedir dinheiro a ele, ele saía de junto. Eu acho que toda vez essa passagem que ele lia, ele não gostava disso aí. Não voltes as costas a quem te quer pedir emprestado. Não é? Isso é uma recomendação do Cristo. Amai-vos uns aos outros. A tônica da mensagem do Cristo é amor.
assim como eu vos tenho amado. E como foi que Jesus nos amou? Sem querer nada em troca, nada em troca. Amai-vos, ajudai-vos, amparai-vos mutuamente. Aliás, eu estava vendo outro dia que a palavra nos evangelhos primitivos encontrados era Chrestos, C-H-R-E-S-T-O-S, e um acento no O, Chrestos, né, que foi modificado para Christos, que significa Christos, cristãos, mas Chrestos significa homens bons, como eram chamados os primeiros cristãos, e foi modificado para Christos, cristãos, mas a palavra lá era com E, Chrestos, que significa homens piedosos, homens bons. A casa do caminho que o Evangelho fala, e que ainda hoje teólogos não sabem o que vem a ser. Emmanuel, mentor espiritual de Chico, diz que eram os homens do caminho, a casa do caminho. Os discípulos do Cristo que fundaram a casa para abrigar as crianças órfãs, os velhos desamparados, as mães órfãs que viviam com dificuldade, os doentes, os famintos, os peregrinos da estrada sem rumo. Ele, com todo carinho, eles abriram essa casa para abrigar em nome do excelente amor do Cristo de Deus, porque Jesus vem nos falar do amor e da bondade do coração desse genitor divino, que é onipotente. Oni é um prefixo que significa todo, prefixo grego que significa todo, potente, poder, todo poder, onisciente, toda ciência, onipresente, presente em todo lugar. Veja, como pode um ser estar presente em todo lugar? Eu sempre fiquei com esse raciocínio lá de trás, mas como pode Deus estar lá, numa estrela daquela, e estar aqui? Eu achava aquilo vago. Quando começamos a estudar Kardec, que os mestres espirituais dizem a Kardec, quando Kardec faz aquela pergunta, depois que fica sabendo que são dois os elementos constitutivos do universo, o espírito e a matéria. Aí Kardec pergunta, então são dois os princípios constitutivos do universo, o espírito e a matéria? E os espíritos respondem, sim. E Deus, que paira sobre eles. Veja, aí tendes a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Prosseguindo, eles disseram, ao elemento material, juntai o fluido cósmico universal, intermediário entre o Espírito e a matéria. Esse fluido interpenetra tudo no universo e tudo interliga no universo. No outro momento, eles dizem a Kardec, o universo está mergulhado dentro deste fluido cósmico universal. É aqui que nós vamos entender aquela frase do apóstolo Paulo, em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Os hindus já chamavam esse fluido cósmico universal de prana, ou sistema nervoso do Todo-Poderoso. André Luiz vai nos dizer isso, não é? Da superestrutura dos astros, escreve André Luiz em Evolução em Dois Mundos, da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Veja a conotação
agora para o fluido cósmico. Qual é? Substância viva da mente de Deus. Todo pensamento que nós emitimos, todo o universo está mergulhado dentro dessa substância. É por isso que Paulo disse aquilo: em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Todo pensamento nosso repercute em Deus, vibra em Deus. Não se perde uma só oração, não se perde um só pedido, não deixa de ser ouvida a menor das súplicas, porque o seu coração sustenta a vida. E lá no livro Gênesis, Kardec escreve: Deus é o eixo sobre o qual está edificado o edifício, paira, repousa, é o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação. Todo pensamento ele sabe, e eles fazem um paralelo lindo ensinando a Kardec sobre isso. Assim como o sino que tine, que faz vibrar, quando o sino tine, ele faz vibrar as moléculas do ar ambiente, quando o sino faz tem, vibra as moléculas do ar ambiente. O nosso pensamento vibra em Deus. Minha gente, que coisa linda! Não precisa eu gritar: meu Deus, meu Deus! Vocês se lembram daquela experiência onde neurologistas, neurolinguistas estavam estudando o cérebro humano? Isso está na internet. E o homem estava todo equipado com aqueles aparelhos ligados ao computador. E os cientistas estudavam o cérebro humano. Mas toda vez que aquele cidadão pronunciava o nome de Deus, acendia uma luzinha no cérebro. Veja que coisa fantástica. Os cientistas se intrigaram com aquilo e batizaram com o título de O Ponto de Deus no Cérebro. Tem um artigo fantástico de Frei Leonardo Boff, a quem mando um abraço carinhoso, a esse batalhador, a esse líder da Igreja Católica, que merece de todos nós tanto respeito, tanto carinho, por se achar em idade avançada e difundindo e pregando a mensagem viva do Cristo de Deus. Pois bem, ele escreve um artigo lindo, O Ponto de Deus no Cérebro. Se você botar, você vê. É uma coisa fantástica. Onde é isso em nós? Eu tenho a impressão, na minha ignorância, que é a pineal, que é o ponto de conexão com o espiritual, né? O coronário. É o vínculo, é o ponto de ligação com o espiritual em nós. Em nós. Quando nós emitimos o pensamento em busca de Papai do Céu, a gente chega a sentir a gente fica... Né? Acho que quando a gente ora, no momento nas nossas orações, que a gente pede para o Papai do Céu, meu Deus, você joga o pensamento, parece que há uma conexão nesse campo de força que sustenta a vida. Porque a doutrina espírita, ela é fantástica. Ela vem nos dizer nos dá uma aula acerca de quem somos nós. De quem somos nós? Nós não somos só o corpo, não. Isso é pó, e ao pó retornará. Nós somos espírito. O corpo e o perispírito, que é o corpo do espírito, os espíritos nos dizem que vem do fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal. Mas o espírito propriamente vem do elemento inteligente da vida. Do elemento inteligente da vida. O espírito. E no corpo espiritual existem centros de força. Os clarividentes dizem-nos que o corpo
pode ser comparado a um céu recamado de estrelas, como a gente vê uma noite estrelada, o corpo espiritual, o clarividente, vê pontos luminosos, que nós só conhecemos 7, os 7 chakras, outros prolongam para 10, mas são milhares e milhares de pontos luminosos. Esses que nós estamos citando são os principais. Esses pontos, esses chakras, eles se alimentam. Isso é uma coisa fantástica. Nós não só nos alimentamos pela boca, pelas narinas, não, nós nos alimentamos também pelos centros de força. Esses chakras, eles absorvem o prana, ou fluido cósmico universal, a substância da qual o nosso corpo e o nosso corpo espiritual foram feitas. Veja que coisa fantástica. Esses centros de força absorvem. A casa espírita trata desses centros de força. Quando eles estão desorganizados, bate um acabrunhamento, que lá no interior vai dizer, isso é olhado. Né? O menino pequeno, com fastio, amolecido, esmurecido, a gente às vezes pega em peso demais. Aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu fui fazer um trabalho numa cidadezinha do interior, a casinha da mulherzinha arriou. Aí inventaram de fazer a casa e eu estava como voluntário e fui também. E o trabalho era meio pesado. Era para sapatear, logo a gente foi atrás de barro, né? Cavou-se um buraco, logo assim ao lado da casa, a casa já toda com aquelas forquilhas, armaram a casa toda, botaram aquelas varas atravessadas, enxamearam a casa toda com paus, com pedra, para depois bater o barro. A casa de taipa fazia assim. E para sapatear com os pés em cima daquele barro, jogava água e a gente, eu com outra pessoa, uma senhora, de braço dado, fazendo assim, rodando e sapateando em cima desse barro, e depois que aquilo estava bem consistente, bem bom de bater, e pão na parede, passava para lá e passava a mão e tome barro, um trabalho exaustivo. Quem já fez isso sabe de que é que eu estou falando, né? Fazendo aquela casinha de taipa. E passamos uns 2 dias, uma sexta, um sábado, ou foi um sábado e um domingo, foi um sábado e um domingo, fazendo essa casinha. E eu fiquei, quando se terminou o trabalho, com aquele fôlego curto, sem entrar o ar direito, aquilo incomoda, aquilo é ruim. Aí eu disse, eu estou com uma coisa tão ruim. Aí uma velhinha disse, isso é peitos abertos. Você andou pegando em peso? Vá lá em Seu Cício, mora lá na serra, como quem vai para Matinadas, ali para o interior da cidade onde eu morei, vou dizer só o nome do vilarejo, Matinadas. Você vai, antes de entrar na cidade, você sobe assim uma rampinha que tem, lá em riba tem uma casinha de palha, Seu Cício mora ali, ele é um rezador de primeira, vá lá. E eu fui, um domingo de manhã, passei aquela coisa ruim, assim, horrível, que é uma coisa que não tem em prateleira de farmácia não, diga-se de passagem, viu? Tem não. E aqui é a nossa homenagem aos rezadores de todas as épocas, trabalhadores genuínos do Cristo de Deus. Quanta caridade fizeram por esse mundo afora. E eu cheguei lá na casa de Seu Cício, parei o carro, subi, bati em palma, chegou um senhor bem velhinho, aqui abotoado, bom dia. Seu Cício, pois não. Seu Cício, mandaram vir aqui para rezar, que eu vi isso, tal. Entre. Abriu a tramelazinha da porta, uma casa muito modestazinha de taipa. Eu entrei na casa de Seu Cício. Aí Seu Cício, aqui da cumieira do telhado era tão baixo que ele puxou um cordão de São Francisco. Aquele cordão de São Francisco. Puxou assim, aí mediu daqui para aqui. Passou por aqui, veio mesmo por cima dos peitos, ficou aqui. Não emendou não chegou não. Aí ele disse assim, meu filho está com o peito, espinhela caída. Tô, Seu Cício, tá. Começou a graça. Fiquei olhando para ele, eu não entendia. Chegou a velhinha dele, disse, ele está perguntando o seu nome. Tá bem. Djalma. Aí ele se benzeu e começou a rezar.
Pai nosso que está no céu, tal, tal, tal. E pegado no dito nó, a mesma aqui, na minha frente, eu com o olho no dedo dele. Ele rezou. Quando ele começou, que eu puxei o ar entrou de pulmão adentro. E ele rezou. Aí no final ele mediu, a mesma medida ele mediu, aí chegou bem juntinho. Ele disse, olha, se o senhor quiser vir novamente rezar, venha. Mas já está quase bom, acho que... E eu não voltei mais lá, não senti mais nada, não é? Esses cessadores manipulam esse fluido cósmico como ninguém. Sabem manipular essas forças do infinito, não é? E uma coisa puxa a outra, eu terminei saindo do assunto e não me lembro mais de como voltar para lá onde eu estava. Pois bem, então a doutrina estuda esse corpo espiritual. O corpo espiritual, não é? E é nele que está a chave para inúmeros problemas que incomodam, problemas de saúde, principalmente no campo da psicologia. Não se pode tratar o homem como matéria somente. Existe um corpo espiritual. Nós acreditamos em muitas etapas de vida. Todos nós somos viajores da eternidade. Jesus nos diz, é necessário nascer de novo, não é? Se nós vivemos no passado, erramos, tropeçamos, lesamos os outros, e aqui estamos, não é? Mas aqueles a quem nós ofendemos, muitas vezes não nos perdoam. Deus nos perdoa sempre, a nossa consciência, porém, nem sempre. Ela exige reparação. Mas o nosso tema é sobre a piedade do Eterno. É sobre a misericórdia do Eterno, não é? A doutrina vai nos dizer que os nossos sentidos, Deus carece de forma para os nossos sentidos. Mas como poderemos imaginar um ser que não, diferente de tudo que nós conhecemos por matéria? O universo não tem fim aí para dentro. O macrocosmo é infinito, nos dizem os espíritos, e o microcosmo também o é, também é infinito. Eu estava vendo essa semana, na constelação celeste sul, existe uma constelação chamada de Cão Maior, Canis Majoris. Nessa constelação tem um sol que recebe o nome de Cão Maior. É considerado o maior astro que a ciência conhece. Eu li outro dia, recentemente, que já existe um outro astro maior do que ele, um outro sol maior do que ele. Essa estrela, ela é tão grande que o diâmetro da estrela Cão Maior, Canis Majoris, diâmetro, lembrando, nós que estudamos, é aquela linha que passa pelo centro da circunferência, ligando de um lado ao outro da circunferência. Aquilo ali se chama diâmetro. O diâmetro desse Sol, Canis Majoris, é 9 vezes a distância da Terra para o nosso Sol. 9 vezes a distância da Terra, onde nós estamos, para o Sol, que é cerca de 150 milhões de quilômetros. Parece que é essa a distância. 9 vezes essa distância. Que astro fantástico é esse? Que astro fantástico é esse? E os Espíritos nos dizem, o universo é infinito. E Deus abarca o universo. O filho que chama por ele escuta. Porque nós estamos mergulhados na substância viva da mente de Deus. Tolo é aquele que, sabendo disso,
não chama por Papai do Céu, mesmo debaixo das cobertas. Mesmo debaixo das cobertas, todo enroladinho com frio, a mente é tudo, é o ponto de conexão. Meu Deus, conectamos. Era por isso que a luzinha se acendia lá no computador. Quando o indivíduo dizia Deus, acendia uma luz no cérebro. Há uma conexão real, há uma conexão legítima. Pedi e se vos dará. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Porque aquele que pede, recebe. Recebe. No outro momento ele nos diz, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé viva no coração genuíno da vida, dirás àquela montanha, sai daí e lança-te ao mar. E esse mestre nos dizia, e se não duvidares em teu coração, assim acontecerá, porque, finaliza ele, tudo é possível àquele que tem fé. Vamos repetir, tudo, não é algumas coisas não, é tudo, tudo é possível àquele que tem fé. Pedi e se vos dará, batei e a porta do coração do Eterno se abrirá, buscai e achareis. A dúvida é a negação da fé. A dúvida é a negação da fé. É o pior inimigo nosso. A dúvida que nós acalentamos na alma. A dúvida. Nós já vimos aqui Pedro, lá dentro, vendo Jesus andando. Ei, menino, que é aquilo? Pois não é Jesus. E é. Jesus vem deslizando sobre a água, relata o Evangelho, que isso é possível. Isso é possível. Pedro quer andar também. Homem, deixa eu ir andar. Eu tô doido para ir. Jesus, muito educado, disse, venha. Pedro começou a andar, deu 2, 3, 4 passos. Começou a afundar. Eu acho que deu um gole caprichado de água salgada. Que gritou, acorde-me ou eu perecerei. Jesus tirou um braço de um caba de 33 anos, segurou assim. Homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida anula a fé, anula. Nós devemos alimentar a confiança. A vida tem um dono? Tem um dono. Mas os cientistas nos dizem, não, tem uma tal de um universo aleatório. É até que hora, querido? Tá, até 8. Tem um tempinho para você. A ciência diz universo aleatório. O universo se fez aleatoriamente, casualmente. Kardec pergunta lá na questão, parece que de item 4. Onde poderemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam, numa máxima, no axioma que atribuís à vossa ciência. Abre aspas, não há efeito sem causa, fecha aspas. Isso é um preceito da ciência humana. E eles acrescentaram, buscai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e não será difícil encontrares o Criador. E comentam, o universo existe, é um efeito, cuja causa é uma inteligência suprema. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus?
Não é quem, que subentende-se alguém, é que é Deus. E a resposta foi: é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Esse ser aí, nosso Senhor Jesus Cristo chamava-o de Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Abba, tem uma expressão no alto da cruz que Jesus é Abba, Pai. Abba, essa expressão aramaica significa papai. Jesus chamava Papai do céu de papai. Papai, quanta confiança, tudo está consumado, como se dissesse, cumpri a minha missão, em tuas mãos entrego o meu espírito. Com 12 anos, a mãe foi encontrá-lo lá no templo, voltou do meio do caminho, cansada. Você viu Jesus? Como ele estava brincando? Não estava. Alguém disse, ele estava lá no templo conversando com os homens. Voltaram. A mãe, eu acho que até Nossa Senhora deu umas palmadas, que ela tinha 12 anos. Menino impossível. Mamãe, a senhora não sabe que eu devo tratar das coisas de meu Pai que está nos céus? Com 12 anos. A criança tinha noção do que era, para que tinha vindo e do coração que governa a vida. Toda a imensidão pertence a Ele e a nós, porque somos seus filhos e herdeiros da criação. Ele é o dono, nós somos filhos do dono. Nós somos filhos do dono. Tudo nos pertence. Mas bota a mão primeiro nessa fortuna quem mais amar, quem mais abrir as comportas do coração e olhar de lado para aqueles que caminham com fardos pesados na retaguarda, juntinhos de nós, nos pedindo socorro sem palavras, nos pedindo ajuda no olhar, sem abrirem a boca. Me acode. Me acode. Nós não podemos fazer olhar de mercador. É um filho amado pelo coração do Pai da vida, com infinito amor da vida, porque Deus ama-nos a todos com infinito amor, porque Ele é justo e jamais poderá cometer uma injustiça, querer bem a uns filhos e a outros não, dá a uns coisas e a outros não. Por ser justo como Ele é, o que Ele dá a um, dá a todos, o que é de um é de todos. Ele não deu a nenhum de nós, nem a Jesus, privilégio algum. Jesus chegou ao patamar que chegou por esforço próprio. Por esforço próprio. E aponta para todos nós: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Eu vou para meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Tem coisa mais bela do que Jesus se dizer aí que é irmão nosso, filho do eterno, do onipotente, do absoluto, da realidade cósmica da vida, do Criador de todos os sóis, do Criador do amor, da essência do amor, da qual nós fomos gerados, porque o nosso íntimo ser é luz de amor. Brilhai a vossa luz, brilhai o vosso amor, brilhai o vosso amor. Ei, preso na cruz, desce daí,
Salva-te primeiro a ti, depois vem e salva a nós. Imagina a galhofa, o kikiki, o kkk daquela povo há 2000 anos atrás. E ele do alto da cruz, sem a menor ofensa, sem a menor mágoa, dialoga com o coração supremo da vida. Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Quando ele desce do Monte Tabor, falando de Elias, que tinha vindo na condição de João Batista e havia sido decapitado. Quando os discípulos perguntam, mas diz os escribas que Elias viria como precursor. O que é que Elias está fazendo ali em corpo espiritual quando aparece conversando com Moisés e Jesus? O que é que Elias está fazendo ali em corpo espiritual? Se o Senhor é o Messias, não era para ele estar no mundo? Aí Jesus diz, Elias já veio, habitou entre eles e eles não o conheceram. Trataram-no como quiseram. E é assim que farão sofrer também ao Filho do Homem. Ele não estava sendo reconhecido não como o Messias prometido ao povo da raça. Por Moisés, por exemplo, Deuteronômio 18:15, ensina Moisés, o Senhor levantará do meio do povo um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir. Uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor levantará do meio do povo um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir. Jesus estabelece contato com o mundo espiritual que Moisés proíbe. Não consulteis os mortos. Jesus chama o espírito de Moisés, venha cá, para a altura do Monte Tabor. Moisés e Elias, 2 profetas ilustres da raça, e estabelece com ele um contato fantástico. Aqui entre a gente, uma verdadeira sessão espírita. 4 vivos do lado de cá, Jesus, Pedro, João e Tiago. Os 3 aqui eram médios por excelência, Pedro, João e Tiago. Todos os fenômenos, esses 3 estão, não é? E eis que apareceram conversando com eles, Moisés e Elias. Vieram dizer a Jesus acerca dos acontecimentos que estavam próximos, a sua passagem para o plano espiritual. Né? Jesus mostra que entre a dimensão física e a dimensão espiritual há um contato, há um intercâmbio que a teologia rejeitou. E tem igrejas que chamam os que estão no mundo espiritual, dialogando com os que estão do lado de cá, de demônios. Acreditam no Espírito Santo, que é um dogma. A Trindade, ela é dogma. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Para nós, acreditamos nos Espíritos santificados, que não é um só, mas toda uma pleiade da qual Jesus fala. Se eu pedisse ao meu Pai, Ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Quando o Filho do Homem vier na santa glória, acompanhado dos anjos, veja, ele não cita o Espírito Santo, acompanhado dos santos anjos, separará o da direita e o da esquerda. Jesus fala numa pleiade amorosa que mantém o intercâmbio com a dimensão material. A doutrina espírita desvela-nos, revela-nos todo o universo invisível aos olhos comuns, mas que os clarividentes nós vemos, ouvimos-los, orientam-nos, aconselham-nos, como Jesus aconselhava no mundo espiritual a Paulo quando entra na sinagoga.
entrou em êxtase e viu Jesus, Espírito, dizendo: saia daqui imediatamente. Ele disse: mas Senhor, eu os apedrejei. Saia daqui imediatamente. Eles não aceitarão o seu testemunho. Eu lhe enviarei aos gentios. É Jesus dialogando com Paulo, está lá em Atos. Paulo via Jesus ensinando a ele, mostrando a ele. Na entrada das portas de Damasco, ele vê Jesus numa imagem gloriosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Demonstrando que a vida prossegue. Deus é o Pai, de infinito amor, de infinita compaixão, de infinita misericórdia. Todos nós, seja a classe social em que estivermos, somos irmãos uns dos outros e temos a obrigação de amarmos-nos uns aos outros. O que tem, ajudar o que tem pouco. O que sabe, amparar o menos culto. O forte, assistir o fraco. O que tem roupa, agasalhar o que tem pouca roupa. Jesus manda que dilatemos o coração e amemos, porque essa é a mola que sustenta a vida. Obrigado pela atenção. Que possamos beber nesta fonte segura, por mais forte que seja a dor, a decepção, a tristeza, nós não estamos sozinhos. Existe pleias de amigos a caminhar conosco, a nos socorrer, a nos estender a mão.